Vamos aqui com mais um destaque internacional que está repercutindo bastante nesta terça-feira. Segundo a rede americana CNN, o fundador do Wikileaks, Julian Assange, usou a embaixada do Equador em Londres, onde ficou isolado por quase 7 anos, como um QG para interferir nas eleições de 2016 nos Estados Unidos. Relatórios de uma empresa privada de segurança contratada pelo governo equatoriano mostram que ele se reuniu no local com autoridades russas e hackers nos meses anteriores ao pleito vencido por Donald Trump. Vamos lá, Constantino, mais um assunto para você aí. Você que está na Flórida, traga para a gente aí mais detalhes desse caso e nos conte aí de que maneira a imprensa e as autoridades americanas estão tratando tudo isso que foi noticiado pela rede CNN. Olha, Edgar, na verdade essa coisa do conluio, o suposto conluio do Trump com os russos, foi o grande tema da imprensa batido por 2 anos, né? E em boa parte eu acho que realmente, claro, tinha alguns indícios de que coisas estranhas podiam ter acontecido, é legítimo querer investigar, né? Mas em boa parte, na minha opinião, é uma narrativa empurrada pelo próprio Partido Democrata que não engoliu muito bem a derrota legítima, né? A derrota foi legítima, o Trump soube usar bem os colégios eleitorais, que é algo que o brasileiro nem sempre entende. Isso aqui não é uma democracia direta, voto da maioria que vence, tem uma divisão por estado justamente para impedir aquilo que o grande estudioso da democracia americana, o francês Tocqueville, chamava de tirania da maioria. Então o Trump soube jogar com isso, soube pegar esse centrão, esse Rust Belt, né, e jogar com a classe média mais insatisfeita com muitas coisas que estavam acontecendo, e venceu de forma legítima. Então, na minha opinião, essa narrativa toda vem para justificar uma derrota que não foi engolida muito bem até hoje. Agora, que o Assange é um sujeito esquisito, que tem ligações com os russos e que os russos tentaram de alguma forma se meter nas eleições, isso tudo parece que tem indícios fortes. Mas o próprio relatório do Miller, que foi entrevistar 500 pessoas, que mobilizou milhões e milhões de dólares do pagador de imposto, concluiu que não havia como indiciar o Trump por conluio ou sequer por obstrução. Até porque se não tem conluio, fica mais difícil você justificar que teve uma obstrução intencional, porque precisa da intenção nessa lei, né, para ser crime. Fica mais difícil justificar. O relatório não é bonito para o Trump. Tá? Mostra ali um presidente que jogou até o limite de pressões com seus funcionários, usando as redes sociais, falando em demissão, mas não fica claro que houve obstrução e muito menos conluio. Então eu acho que tudo isso realmente cansou um pouco o público. Claro que vão vir cada hora com alguma novidade, o Assange se encontrou com fulano, cicrano, mas isso aí, na minha opinião, na minha leitura, o povo cansou, porque martelaram demais e o resultado, a montanha pariu um rato até agora. O Constantino, você falou que o assunto cansou, talvez na opinião pública, né? Mas como isso é utilizado nos embates políticos, nas retóricas de parte a parte aí, quer dizer, o assunto pode ter cansado. A gente vive no Brasil algo semelhante, poderia encontrar um paralelo em que estamos vivendo nesse momento do Brasil, né? Mas como isso repercute e como a oposição ao governo Donald Trump se utiliza a partir dessa nova safra aí, dessa matéria aí da CNN e alimenta esse embate político. Não, perfeito, exatamente o seu ponto, concordo até com a analogia com o caso brasileiro. Há um cansaço da opinião pública porque houve um investimento muito alto do Partido Democrata e de boa parte da imprensa, que tem uma afinidade ideológica maior com os progressistas, nessa narrativa. E após a expectativa criada com o relatório Miller, realmente houve uma decepção, um anticlímax muito grande. Mas claro que sempre que vierem essas notícias, essas novidades, vão tentar usar. O Trump sabe se defender. Ele fala lá o no collusion, no obstruction, não sei o quê. Ele repete os mantras dele e também sabe desviar o assunto, algo que talvez seja similar também ao nosso governo no Brasil. Agora com essa história toda de filho na embaixada, né? Sim. Hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, hoje o assunto não é mais esse. A CNN tentou e tudo, mas o assunto é o Trump conseguiu desviar. O assunto é ele ser acusado de racista porque ele detonou as 4 principais congressistas democratas mais representantes das minorias, digamos assim, a Ocasio-Cortez, a Ilhan Omar,
e outras, né, porque ele falou que elas, se não estiverem satisfeitas com a América, que voltem para seus países de origem. Elas são cidadãs americanas, são políticas legítimas, eleitas. Então, ele criou essa quizumba, essa polêmica, já desviou, o assunto é só esse. A Nancy Pelosi, que é a líder democrata, já rebateu o Trump, falando que ele é uma pessoa preconceituosa e tudo mais. Mas veja, ele é inteligente. O que ele está fazendo aqui, Edgar? Ele está associando todo o Partido Democrata, inclusive o Joe Biden, o ex-vice do Obama, que é o líder nas pesquisas até agora, porque é o mais moderado. Ele está associando todos eles a essa minoria barulhenta que a imprensa costuma gostar muito, mas não a população. As bandeiras dessas congressistas realmente são muito extremistas. Elas defendem imigração livre, fronteiras abertas, anistia para todos os milhões de ilegais que estão na América. Então, são bandeiras muito extremistas que a população média não aceita, não compra. Então o Trump foi lá e atacou essa gente de uma forma muito pesada, forçou uma reação e uma defesa dos moderados democratas, e o que ele fez com isso? Associou um ao outro. Então ninguém mais está falando hoje aqui de Assange. As pessoas estão preocupadas com o Trump, acusado por um lado de racista, e do outro lado o Trump chamando todos os democratas de radicais e socialistas. Sim. Ele conseguiu desviar o assunto, é a estratégia que ele vem usando desde sempre. Nesse cenário, Constantino, o ministro britânico para as Américas e Europa, o Alan Duncan, assegurou na segunda-feira, ontem, que o Julian Assange não vai ser extraditado para nenhum país que tenha pena de morte. O acordo foi firmado com o ministro equatoriano dos Negócios Estrangeiros, José Valência, após uma reunião. Em coletiva à imprensa, Duncan disse que o Reino Unido está garantindo os devidos cuidados nos casos que envolvem o fundador do Wikileaks. O ministro britânico também declarou que está preocupado com a saída de Assange e que seu país não permitirá que ele seja extraditado. Aspas do Duncan aí. Não permitiríamos que ele fosse extraditado onde pudesse enfrentar a pena de morte. É um assunto que ganha, você vê, né, uma dimensão mundial. Tá certo que se trata da maior potência aí, os Estados Unidos, o país mais influente do mundo, mas vai ganhando uma projeção de dimensões globais, né? Sim, até porque, de fato, o escândalo trazido pelo Wikileaks foi uma coisa muito forte. Aliás, isso gera uma boa reflexão também em relação à ética e à postura polarizada, típica de time de futebol, torcida organizada, né? Quando o Wikileaks começou a vazar coisas contra um lado, o outro lado achou lindo e não ligou muito para os métodos, né? E para quem era Assange, e para ele ter se refugiado numa embaixada do Equador, tudo muito estranho, a ligação suposta com os russos, quer dizer, a coisa só ia piorando. Mas aí quando os vazamentos atacam o seu lado, aí não, aí isso vem à tona. Ele não presta, os meios importam. É muito análogo também ao que aconteceu no Brasil, né? Quer dizer, quando essa história de vazamento e de hackeamento ilegal, isso tem que tomar muito cuidado, né? O jogo virou um jogo muito sujo, muito pesado. Eu nunca tive em Assange, em Snowden, eu nunca tive nessas figuras heróis. Eu sempre condonei porque eu acho que os meios importam. Isso aí era uma coisa que me cheirava a crimes e a um perigo que você abria ali a garrafa do gênio e não conseguia botar o gênio de volta. Todo mundo ia começar a usar esse tipo de coisa, ia ser aceitado como legítimo, normal, e não é. Agora, o Assange não é flor que se cheire, mesmo assim eu acho legítima a preocupação da embaixada e do governo britânico com a sua segurança. Claro, né, você quer que ele seja primeiro julgado dentro de um devido processo legal num país que tenha o império da lei. Claro que os Estados Unidos, ninguém vai acusar os Estados Unidos de um país do arbítrio, né, ou de republiqueta das bananas. Agora, a preocupação numa punição máxima, dependendo do país que não tem isso, é legítimo também. Cada vez isso está caindo mais em desuso, né? A pena de morte é uma coisa cada vez mais rara e talvez ainda bem, né? Eu vejo como um risco muito grande esse poder excessivo na mão do Estado, né? Se errar na dose, sim, não tem como voltar atrás. Sim, é perfeito. Em cima disso que você fala, me lembro aí, né, na esteira dessas revelações, desses vazamentos, né, da Vaza Jato aí, promovidos pelo site da Intercept, agora em parceria com outros veículos, Folha de São Paulo, a revista Veja, o Correio Brasiliense, o El País. Tem uma frase que, pra gente que tá aqui como comunicador, como analista político, comentarista, né, tem uma frase que eu achei interessante, né, diante de tudo isso que está acontecendo, quando se pesa
duas ali, né? Porque o jogo é sujo mesmo, você falou, pode ser sujo, né? Se ele é sujo por uma parte, enfim, digamos até da imprensa, ele não é tão nocivo quanto se ele é sujo por parte de quem representa o Estado. É isso que eu venho tentando colocar aqui quando eu tenho a oportunidade de expressar meu ponto de vista sobre as coisas. Mas voltando à frase, que eu achei interessante, que surgiu ultimamente, se eu não me engano, foi em acompanhando alguns desses últimos vazamentos que o El País publicou, é que é o seguinte: se existe uma pessoa de um lado dizendo que está chovendo e outra pessoa do outro lado dizendo que não está chovendo, o jornalista não tem que publicar as duas, ele tem que ir lá fora ver se está chovendo ou não, né? Eu acho que isso exemplifica muito bem, né, esse momento que a gente vive, né? As questões da ilegalidade, como foram conseguidas esses chats, esse vazamento, mas o conteúdo, ele, a minha visão, né, ele extrapola em se confirmando a veracidade, pelo que parece, pelo que dizem todos os veículos que estão publicando, existe uma confirmação, até porque tem conversas de jornalistas, né, com os membros da assessoria de imprensa do MPF, com os próprios procuradores, e essas conversas estão lá na íntegra, como essas pessoas levaram levaram adiante com esses procuradores, esses assessores de imprensa, quer dizer, o que daria ali uma legitimidade para o material que está sendo revelado. Mas como você disse, Constantino, é mesmo um embate de forças mesmo, a qual nós queremos nos submeter, a qual nós estamos submetidos. Não, exatamente. Os fatos não ligam para seus sentimentos ou para sua ideologia. Isso. Então, o papel do jornalismo é averiguar fatos. Essa questão do Intercept me incomoda duas coisas, e uma de cada lado. Uma é o Greenwald não aceitar uma perícia oficial e fazer a divulgação de forma tão editorializada e seletiva, a conta-gotas. Isso é uma coisa que me incomoda muito e que perde credibilidade. Do outro lado, não há uma negação veemente por parte daqueles que estão envolvidos supostamente nessas conversas, como o Dallagnol, como o próprio Moro. Não, eles não vêm a público negar de forma veemente, falar: eu não disse isso tudo é mentira e vou para as últimas consequências legais e jurídicas contra o site. Também não fizeram isso. Então fica essa suspeita de todos os lados. Agora, em relação a essa polarização, esse embate que você colocou, que é muito interessante pelo seguinte: não é porque o outro lado faz que você vai fazer. E essa mentalidade dos fins justificarem os meios é o que vem dividindo muito uma ala da direita. Eu nunca tive medo de me assumir um liberal com viés mais conservador, ou seja, estaria incluído ali naquele hall de direita, né? Mas veja, eu não aceito lançar mão dos mesmos métodos daquilo que eu vejo como execráveis no meu adversário, que primeiro, a gente trata como adversário político, não como inimigo mortal, não é uma guerra tribal de vida ou morte. Mas tem uma ala da direita que acha que nós estamos numa guerra de vida ou morte, e isso justificaria você agir exatamente igual o inimigo que você quer derrotar. E aí é o seguinte: o perigo é que quando você olha demais para o abismo olha de volta para você. No final você se transformou no monstro que você quer derrotar e você nem percebeu essa transformação. Os meios importam. Como você vai combater o seu adversário, como você vai tentar vencer a disputa, o embate, como você colocou, de ideias, o embate político, isso faz toda a diferença. Então nós temos que manter foco nos valores e nos princípios. Então é por isso que eu condeno certas posturas que eu vejo dentro da dita direita, porque, olha, assassinato de reputação, rotular qualquer um que discorda de você como se as intenções fossem malignas em vez de debater o que está sendo dito, os argumentos, os meios. Isso não é aceitável num debate democrático. Perfeito. Então, ambos os lados aí têm que rever esses excessos. Perfeito.